depois de caminhar um bocado ontem, uns 40 minutos, a gente encontrou essa guest house aqui, House Sota. É muito barata e tem tudo que a gente precisa. Banheiro próprio, ventilador e, acima de tudo, mais importante, uma tomada, que pode parecer uma bobagem, mas é uma coisa difícil de conseguir por aqui. A gente só está gastando 21 mil reais por noite. E se você acha que 21 mil reais é caro, é porque você está falando em reais brasileiros. A moeda do Camboja também chama real, é o real cambojano. Em reais brasileiros, a gente está gastando um pouquinho mais de 10 reais por noite. Os templos de Angkor Wat ficam a aproximadamente 6 km da cidade de Siem Reap. Para chegar lá existem várias maneiras, mas com certeza a melhor e a mais barata, que custa 2 dólares, é ir de bicicleta. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to... A gente está aqui na entrada da cidade perdida de Angkor, que nem é mais tão perdida assim, o capitalismo já achou. Cobrado em dólar, como tudo no Camboja aqui nessas áreas turísticas é em dólar. Para um dia a entrada é 20 dólares, de 2 a 3 dias é 40 dólares e para uma semana o ticket custa 60 dólares. E deve valer cada centavo. Ocupando uma área de 400 km², Angkor foi a capital do Império Khmer do século IX ao século XIII. Em 1431, um ataque tailandês forçou sua população a se refugiar na região de Phnom Penh, a atual capital do Camboja. A cidade foi então abandonada e seus mais de 1000 templos foram esquecidos à mercê da floresta. Por quase 500 anos, Angkor foi apenas uma lenda. Até que no final do século XIX, o explorador francês Henri Moreau a colocou de volta no mapa e trabalhos de restauração foram iniciados para trazer esse magnífico império de volta à vida. Cercado por um fosso artificial de mais de 3,5 km de comprimento, Angkor Wat foi o principal templo de uma cidade com uma população de cerca de 1 milhão de pessoas, em uma época onde Londres tinha pouco mais de 30 mil habitantes. Estampado na bandeira nacional do Camboja, Angkor Wat é a maior construção religiosa do mundo. Com centenas de templos à disposição, montamos nossas bicicletas e rumamos para o norte. No meio do caminho, fomos obrigados a parar para registrar o poderoso som da floresta. Caralho, que barulho! Mais adiante, fizemos outra parada, dessa vez para interagir com os habitantes mais primitivos de Angkor, os macacos selvagens. Também cercado por um fosso e com uma área total de 9 km², Angkor Thom apresenta grandiosos portais nos 4 pontos cardeais.
Construído pelo rei Jayavarman VII, o principal templo de Angkor Thom é o Bayon. Originalmente construído com 49 torres, todas elas são esculpidas com o mesmo rosto, que se repete por toda Angkor Thom. Recentes estudos mostram que essa face enigmática é uma mistura do rei Jayavarman VII com o rosto complacente de Buda. Como o olho que tudo vê, não importa onde você esteja, haverá sempre um sentimento perturbador de que você está sendo observado. Na saída do Bayon, fomos encurralados por uma chuva torrencial e obrigados a guardar a câmera. Acreditando que a chuva havia parado, botamos o pé na estrada novamente, só para sermos surpreendidos por outra pancada de chuva. Dessa vez, buscamos abrigo na cobertura mais próxima, uma construção desconhecida para nós e que teria passado desapercebida não fosse a chuva. As torres de Suor Prat e a visão do paraíso na terra. Por sorte não somos de papel, mas o nosso mapa era e derreteu. Como resultado, na hora de ir embora, ao invés de voltar para Siem Reap, no sul, rumamos leste, pedalando 40 quilômetros a mais do que devíamos, entre insetos gigantes e ruas precárias, em blackout completo. Puta que pariu!